Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre liquidez e principalmente um setup leite de pedra, tentar estruturar ele de maneira mais clara para vocês, né? Para entender quando que a gente está pegando uma operação pelo contexto macro, com um POI macro, e quando a gente está pegando uma operação somente pela estrutura micro, pelo que está sendo apresentado ali. Diferente do que alguns imaginam, quando a gente fala de leite de pedra, muitas pessoas acham que é um trade aleatório, que você abre o gráfico, clica em qualquer lugar, faz um trade sem confluência, e aí você joga ali para o leite de pedra e fala, foi leite de pedra, porque não tinha nada. Não, não é assim. O leite de pedra, ele tem ali três ou quatro coisas que você precisa encontrar para pegar uma operação pelo contexto micro, sem confluência do macro, mas tem coisas ali importantes que você precisa observar. Então, a ideia hoje é falar sobre isso. E, obviamente, quando se fala de leite de pedra, está muito atrelado à liquidez, tá? Então, para quem não conhece o conceito de liquidez, a gente vai estruturar aqui e principalmente olhando direto no gráfico, tá? Vendo o que nós fizemos aí na nossa semana, trazendo aqui o Nasdaq e também o ouro para encontrar ali esse setup, né? E essas observações relacionadas à liquidez. Combinado? Então, vamos nessa. Eu quero aqui compartilhar a minha tela já para a gente ir fazendo aí os nossos desenhos e rabiscos. Então, vamos começar falando do que um ponto muito importante, né? A diferença entre liquidez capturada e liquidez disponível. Vamos lá. Liquidez capturada versus liquidez disponível. Confirmem se vocês estão conseguindo ver aí a minha tela, por favor. Ok. 100%, Alisson. Beleza. Então, estão me vendo também, estão me ouvindo bem, certo? Exatamente. Ok para mim também. Nítido. Beleza. Então, nós temos isso aqui, ó. Liquidez capturada versus liquidez disponível. O que que isso significa? Hoje, gente, hoje, o conceito mais importante que vocês precisam olhar no mercado é isso aqui. Posso falar com propriedade e com muita segurança que isso daqui é o que vai dar consistência para vocês. FVG e OB, CISD, PX, esses conceitos que são mais relacionados a gatilhos de entrada que a gente fala sempre, são pontos de execução de operação, ponto de entrada. Agora, o contexto de uma boa operação ou aquilo que vai fortalecer a sua entrada está relacionado a isso aqui, ó, a esses dois conceitos, tá? O que que vamos fazer uma breve introdução rapidinho, né, sobre o que é a liquidez. Muito se fala, né, sobre se você não enxerga a liquidez, é porque você está virando a liquidez. E essa é a mais pura verdade, né? Quando você opera, por exemplo, padrão de candle, eu operei muito isso daqui, só para vocês terem uma ideia, ó. Na época do candle a candle, eu operava muito os candles. Então, por exemplo, eu tinha um padrão que eu chamava de negação de rompimento. Então pensa assim, ó, ele fazia isso, quando fazia isso, ele negava o rompimento. Mas que negação de rompimento? O Michel é da época do candle a candle, ele vai saber disso aqui, ó. Esse É isso aí. candle, esse candle aqui rompeu esse. E esse aqui voltou e negou, certo? Fazendo aqui a devolução do rompimento. O que que eu operava? Eu esperava esse cara voltar e fazer isso aqui. Então a minha entrada era na volta da negação para pegar continuidade. Só que eu sempre tentei alinhar isso, né, ao contexto, a região certa para poder olhar para isso daqui. Só que assim, é muito pouco, muito superficial se você não estiver olhando, por exemplo, as zonas de liquidez. Pensa nesse padrão hoje dentro do nosso operacional acontecendo aqui, ó, numa área de topo. Então ele vem, pega um topo, não rompe e volta. Nós praticamente operamos a mesma coisa. Nós operamos uma captura de liquidez, uma descida, um engolfo.
e a probabilidade de reversão de movimento. Então, o padrão em si no local certo, ele faz sentido. O padrão no local errado não faz sentido nenhum. E por que, quando não enxerga a liquidez, você vira a liquidez? Porque se isso daqui estiver acontecendo, por exemplo, numa captura de fundo, uma região de fundo aqui embaixo, vamos supor a mínima semanal. Ele fez isso e acabou de reagir para o lado da compra. Imagina, isso daqui é uma negação de rompimento para descer, ou isso daqui se torna uma captura de liquidez de fundo para começar a subir. Então imagina isso daqui, ó. O mesmo padrãozinho, só que num fundo já não gera essa probabilidade aqui, ó, desse movimento. Ele vai gerar o quê? Isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Essa era a probabilidade só olhando para o padrão numa região de topo. Agora, isso daqui, a probabilidade dele, ó, é continuar fazendo esse movimento. Então, nós estamos olhando para candles, só que candles isoladamente não dizem nada. Eles precisam estar localizados em pontos de liquidez. Beleza, e o que são os pontos de liquidez? Quando se fala de liquidez, basicamente a gente está olhando sempre para fundos e topos, tá? Fundos e topos. Vamos começar falando do fundo. O fundo, ele tem, eu sei que alunos mais antigos já tiveram aí aulas sobre liquidez, então peço que vocês tenham paciência, porque, primeiro, liquidez nunca é demais, e segundo, tem muita gente nova chegando, tá? Então pensem que áreas de fundo são áreas de proteção, de operação de compra, e também operadores de rompimento. Eu sempre falo de uma história, porque é uma história curiosa. Eu abri o relatório de performance de um aluno uma vez, e esse aluno, ele estava positivo há três, 3 meses, não, ele estava positivo há 6 meses. E ele tinha 7 meses de mercado. Olha que curioso. 7 meses de mercado e ele estava positivo há 6 meses. Isso para mim foi um choque, assim, na hora que ele falou, porque eu falei, cara, esse cara, ele é o Messi do day trade. Eu preciso até ver o que ele está fazendo, porque para mim não existe isso, né? 6 meses positivos com 7 meses de mercado. Eu falei, cara, e por que você está querendo entrar na minha mentoria, né? Aí ele falou, não, porque eu quero aprimorar essa leitura do SMC. Aí, beleza. Falei, tá bom. Mas eu falei, pra quê? Se você tá consistente, né? Vamos dar uma olhada no que você faz? Aí ele falou, beleza, vamos. Aí ele abriu o relatório dele, tava lá. Realmente, 6 meses positivos. Eu falei, pô, curioso. Falei, cara, me explica como você opera. Aí ele falou assim, Alisson, eu opero assim, ó. Eu vou lá, pego um topo, vou compartilhar de novo. Eu opero, pego um fundo relevante, e aí quando o mercado chega nesse fundo, imagina que ele tá descendo, ele tá assim. Vou fazer uma pergunta agora. Como que vocês acham que esse cara operava? Ele operava comprando aqui na captura ou ele estava operando vendendo aqui no fundo? O que que vocês acham que estava acontecendo? 7 meses de mercado, 6 meses positivos. Eu vou deixar essa enquete aí para vocês. O que que esse cara estava fazendo para ser lucrativo 6 meses, os caras consecutivos? Compra, compra, venda de rompimento. Então, venda de rompimento, Ricelli, você quer dizer que a venda de rompimento ela é lucrativa? É isso que você está me dizendo, meu amigo? Então, a gente vai parar de operar captura, compra, né? E a gente vai começar a operar venda. O que vocês acham? O que estava acontecendo, turma? Esse cara, ele vinha aqui e fazia isso. Ele botava uma ordem aqui de venda, ó, aqui embaixo, no rompimento, né? Só que, qual era o ponto de atenção? Ele pegava um alvo, ele tentava pegar um alvo aqui de 70 pontos. Aqui.
Então, o alvozinho dele era aqui assim, ó. E sabe qual era o stop? Quanto que vocês acham que ele tinha de tamanho de stop no mini índice? Chutem aí. Chutem um número de stop aí, o tamanho do stop que ele usava. 200, Pelo menos uns 150. Não, 150, 150. 200. Ó, aqui é 70, aqui 150, aqui 300, 500. 70 pontos, colocava um stop de R$ 1.000 e deixava o trade andar. Então, ó, a gente vai chegar a uma conclusão aqui que se ele usava um stop de 150, será que é tão fácil assim? Pegar 70 com 150? Cara, eu vou começar a fazer isso. Ele tava 6 meses positivos, hein? 300 já começa a ficar difícil, né? Porque aí você vai ter um risco-retorno bem negativo. 500 já ficou mais difícil ainda. 1.000 pontos de stop, mais difícil ainda. Mas ele estava 6 meses positivos. Sabe o que ele Eu tenho É fazia? que ele pavor, trabalhava com a probabilidade, né? Trabalhava com probabilidade, mas tinha eu um, tenho Ficava sem pavor de, stop. um eu ponto tenho muito pavor de importante. stop com 150 já, mano. 150 já, eu tenho pavor já. Aí, ó. Toda hora tentando encurtar. Sabe o que ele estava fazendo, turma? Ele não tinha stop. Mentira. Não tinha stop. Ele deixava. Eu olhei o relatório de performance dele, só tinha gain. Aí eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí o relatório dele lá tem duas coluninhas, né, que não apareciam, que são essas coluninhas aqui, que talvez vocês nem conheçam. Main e Map, no relatório de performance. Aí eu falei, coloca ali o Main e o Map para mim, por favor. Aí ele foi e adicionou. O que que o Main e o Map mostra? O main é máxima exposição negativa e o map máxima exposição positiva. O que que isso significa? Depois que você abriu sua operação, ele mostra o quanto você ficou positivo dentro desse trade e o quanto você ficou negativo até o fechamento da sua posição. E aí, meus amigos, quando eu vi o main aqui, a máxima exposição negativa, tinha Drawdown de trade 2.000 pontos. com o resultado de 70 pontos positivos e o Man aqui, tipo, 2.000 pontos negativos, 3.000 pontos Tá. negativos. Eu falo, cara, mas o que que é isso? Ele falou, não, eu não stop. Eu deixo a operação voltar e uma hora ele volta para lá. Meu amigo, a hora que ele falou isso, até me arrepiou. Eu falei, não, cara, não, 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 vai dar errado. Vai dar errado. Aí ele falou, não, mas tá dando certo. Eu falei, vai dar errado. Pode anotar, vai dar errado. Não tô te gorando, vai dar errado. Eu falei, não faça isso, mano. Aí ele falou, cara, eu falei, é até difícil para eu te falar isso, porque você tá positivo, mas vai dar errado. Adivinha só, na mesma semana que eu falei, ele quebrou a conta. Ele pegou um movimento que não voltou mais e zerou. Zerou a conta, foi embora ali, nunca mais voltou. Era previsível. Por que que eu tô falando sobre isso? Primeiro, porque jamais façam isso, nunca na vida. Segundo, existe setup, pessoas que vendem rompimento. E eu hoje, 3 anos no SMC, 4 anos no SMC, eu chego a esquecer que existe isso, que existe venda de rompimento, mas existe muito. As pessoas talvez operem não nesse estilo kamikaze, né, essa roleta russa, como o Léo falou, mas operam isso de alguma maneira. 2 para 1, 1 para 3, 1 para 5, enfim, operam porque quase sempre o mercado faz uma beliscadinha aqui, né? E aí a pessoa quer aproveitar disso. Então, isso gera liquidez nessa região. Mas não confundam essa liquidez com o stop do cara que está vendendo rompimento. Não é isso. A liquidez aqui é essa ordem de venda que ele está colocando no fundo, tá? E isso vai gerar o quê? Liquidez de venda, tá? Então, isso vai gerar liquidez de venda. Essa é a história um do nosso amigo aqui que fazia a venda de rompimento, nosso amigo Samuel, que já não está mais no nosso treinamento. Essa liquidez de venda é uma situação. E a outra liquidez que é gerada é do cara que está comprado. Mas esse cara, ele não foi
fazendo essa operação aqui nessa região. Esse cara é diferente, ele já está comprado. Então, sabe aquela movimentaçãozinha que chega assim, ó, colado no fundo e não ativa a operação? E aí o mercado faz isso aqui, ó. A gente viu isso essa semana, né? Aí eu falei, isso aqui é armadilha. Não confio nisso aqui. E 90% dos operadores DSMC que estão aí na sua jornada nos primeiros 6 meses vão entrar nisso aqui, ó. Quem não entraria? Acho que muitos de vocês entrariam aqui na volta e para pegar essa subida. Principalmente é pelo que eu ensino, né? FVG, próximo ao ponto de interesse, só que não é próximo ao ponto, é no ponto, é na captura de É o liquidez, chamado no toque, né? no toque. E aqui não existe operação, porque a operação que a gente faz é se tiver isso aqui, ó. Se não tiver isso aqui, é indução. E aí, esse cara que está comprando nessa reação, ele tem um stop, né? A não ser que ele opere que nem o meu amigo Samuel, que não tem stop, ele vai ter um stop em algum momento. E esse stop, geralmente, nossa, também, né? Quando operamos um trade de confirmação, onde está o nosso stop? Embaixo do fundo. Então, isso é proteção de operação de compra, embaixo de fundo. Só que o nosso ponto forte é que a gente espera essa galera ser tirada e aí depois a gente atua, depois a gente entra sabendo que o institucional vai usar isso aqui, ó, para fazer essa manipulação e usar essa liquidez. Então, só reforçando, a gente entra aqui, ó, nessa segunda volta, quando o mercado realmente manipula, a gente pega nesse FVG depois disso daqui acontecer, tá? E aí isso também gera liquidez de venda, porque o stop do comprado é uma venda. Então, aqui tem essa dupla liquidez, ó. Uma liquidez de venda por esse cara aqui, né, pelo cenário desse cara aqui, que vende o rompimento, meu amigo Samuel, e você tem o stop do comprado, que é uma venda também. Então, de qualquer maneira, você tem a dupla liquidez vendedora no fundo. E no topo, Alisson, mesma coisa, só que invertida, né? Então, você tem o quê? Você tem a liquidez de, de compra pelo cara que compra o rompimento e você tem o stop do vendido, que é uma compra. É a lógica inversa, tá? Então, por que que isso acontece assim, né? Por que que o institucional ele quer caçar isso aqui, ó, a caça da liquidez, e é o tempo inteiro na busca disso. Sessão das 5 da manhã, a liquidez que fica disponível ali, liquidez de range, né? Muitas vezes de consolidação, é tudo isso daqui, ó. Abaixo você tem a liquidez de venda, acima você tem a liquidez de compra. Mercado travado, lateral, o dia inteiro lateral. Quanto mais lateral ele tiver, mais liquidez vai ter. E maior a chance de fazer isso aqui e voltar. Por quê? Porque para as grandes instituições existe uma escassez de liquidez. E quando se fala de liquidez, eu quero que vocês entendam que liquidez é disponibilidade de ordens. Simples assim. Liquidez é disponibilidade de ordem. O que que isso significa? Que aqui embaixo vai ter contrapartida para a operação institucional. Então, quando encontra essa região aqui cheia de ordens, nós chamamos isso de piscina de liquidez, tá? Quando você tem essa piscina de liquidez, significa que está cheio de venda aqui dentro e o institucional ele vai usar isso para fazer o quê? Uma compra. Ele quer casar a operação dele com essa liquidez disponível. Então, por que que vocês acham que o mercado bate e volta engolfando? O mercado bate e faz isso aqui. Porque ele simplesmente foi lá no botãozinho e comprou a mercado aqui embaixo nessa piscina. Ele entrou de cabeça
nessa água aqui, e essa movimentação é a nossa confirmação que ele atuou. E se não faz isso? Por que que muitas vezes ele tem essa liquidez presente e não faz esse movimento? E ao invés de fazer isso, ele faz isso aqui, ó. Ele não está com interesse nessa região. Ele não vê cenário para colocar a grana dele dentro desse movimento. Nem tudo vai gerar compra. Então, muitas vezes o contexto não é favorável para o ativo ou não está numa região macro interessante, você tem somente essa liquidez pelo micro, esse cara não comprou. Então, não é porque a gente vai encontrar agora pontos de liquidez que nós vamos comprar aqui, ó. Não, você precisa ter confluência, você precisa ter um contexto para esse cara fazer o movimento de alta. Beleza? Dúvidas até aqui, gente, do que é a liquidez e do porquê que o institucional ele busca isso o tempo inteiro? Alguma Ô, dúvida Alisson, aí? posso fazer uma pergunta? Pode. No caso, desse desenho que você fez aí, Tá. após ele fazer a captura, o ideal seria ele já fazer o engolfo logo na sequência, mas, por exemplo, se ele fizesse, se ele disparasse a partir do terceiro candle ali, também seria ruim? Daria para pegar a operação A gente na tem volta? alguns padrões, né? Isso aqui, por exemplo, ó, um dos que eu é o que evidencia mais a presença institucional. Então, ele forçou e jogou para cima, engolfou e deu continuidade, formando esse FVG aqui, ó, após o OB. Esse é o padrão que mais grita, né? A presença e a compra institucional. Preciso confirmar o volume aqui para ver que esse cara está fazendo uma compra? Não. Aqui nem preciso olhar volume, porque já é certeza que o volume vai ser mais alto. Certo? Já tenho certeza disso. Agora, tem um outro padrãozinho. Quando esse cara joga aqui, faz esse movimento, e aqui ele não acelera tanto, mas essa barra aqui faz esse movimento. Então, aqui é uma distância, né, entre o fechamento desse movimento aqui e realmente a entrada de fluxo institucional. Às vezes estava esperando ali uns 5 minutos fechar. Geralmente é assim, ele fecha, né, um tempo gráfico e aí na abertura do próximo ele acelera e faz esse movimento. E Esse se aqui é ele um, faz mais uma barra pequena antes de disparar nessa aí, antes de romper esse candle vermelho, se ele faz mais uma barra pequena e na terceira ele rompe? É um não tem movimento problema. fraco? Não vai ser engessado assim nesse nível de falar, putz, ele não fechou não subiu na primeira, não subiu na segunda, só na terceira, não tem mais trade aqui. Não, você tem. Você só não vai ter OB, tá? Você não vai ter OB. Se ele subiu devagar aqui e explodiu aqui, você vai ter um FVG no caminho, mas você não vai ter um OB. Tá tudo bem. O que que é melhor? Quando faz isso aqui, ó. Se gerar esse movimento, é mais interessante para nós. Beleza? Porque aí você tem esse ponto aqui como gatilho de entrada, ó. Quando ele voltar para cá, FVG junto com o preço de abertura do OB. Esse cara você tem dois, você tem aqui e você tem aqui, ó. O preço de abertura do OB e o FVG. Aqui não, aqui os dois estão na mesma região. Então, aqui gera dúvida. Qual dos dois vai parar? Aqui não. Aqui é aqui que ele vai parar quando ele fizer o pullback para fazer isso aqui, né? Gerar a continuidade. Esse aqui pode ser aqui, como pode ser aqui. Beleza? Legal. Só ver se a galera tá conseguindo entrar na aula. Deixa eu tirar a mensagem, habilitar lá no grupo. Eu deixei sem permissão para mandar mensagem só para a galera ver o link. Por esse segundo aí, ele é mais forte, por uns vídeos que eu vi você fazendo, tem uma confluência com o OB mais o FVG, né? Exatamente. Tem Um os pouco mais dois em um forte, né? só. Então, para a gente é muito bom quando isso acontece. Legal. Beleza? Então, ó, turma, aqui você tem a liquidez, tá? De venda pelo vendedor de fundo e pelo stop do comprado, certo? Esse é o principal conceito que vocês precisam entender,
Quem não entendeu isso precisa falar agora. Não entendi essa questão das ordens. Não entendi por que o institucional fica buscando isso. Não entendi por que que ele casa a operação dele aí. Quem não entendeu precisa gritar. Beleza? Tem alguém que não compreendeu isso aqui? Ó, Alisson, sim, tá me ouvindo? te ouvindo bem, meu amigo. Você pode olhar ali direto no gráfico do que você está falando, ali no dia ontem, meia-noite, para ver se bate com isso da aula aí? Ontem, dia 25. Aqui, dia 25 para 26, nesse cara aqui, ó. Deixa eu só voltar. É no 1 minuto aí no. Bom, tanto faz, né? É, Mas... aqui tem, ó. Vamos apagar esse cara aqui, tá? Vamos pegar esse fundo aqui, ó. Um fundo relevante. Aí, os fundos principais. A gente tem máxima e mínima da semana, máxima e mínima do dia Aham, anterior. Então, a gente sempre tem esses caras como pontos importantes, tá? Aí, aqui, ó, meia-noite. Uma bela de uma puxada, né? isso. Uma bela de uma puxada, ó. Então, ele jogou lá para baixo. Aqui não tinha só a liquidez dessa mínima, mas também ele manipulou, ó, o próprio fundo do movimento, né? Meia-noite e Isso. 9, meia-noite, veio, aqui era uma barra fechada dos 60, né? Aqui atrás, ó, antes da meia-noite, aí ele manipula a própria barra dos 60 e gera essa reação. Então, excepcional. Ó, olha o tamanho das barras, os FVGs sendo formados. Aham. Maravilhoso. Quem sabe dizer por que que o mercado não veio buscar isso aqui, ó? Eu nem olhei outros tempos gráficos, tá? Mas eu já sei o porquê que não veio buscar isso aqui. Quem pode me dizer? A probabilidade aí dele não ter buscado isso daqui, ó. Deve ter formado outro FVG mais relevante de outros tempos gráficos aí, né? Perfeito. Exatamente isso. Então, todas as vezes que eu vejo isso aqui, ó, pô, tinha um FVG do 3, velho. Por que que não foi lá, né? Fiquei esperando lá. Provavelmente, lembra daquela história? Aqui era só o 3, depois fechou os 5 minutos, depois fechou o 15 minutos, talvez o 30 minutos fechou aqui pela quantidade de candles, ó, 2 da manhã. Então eu já tinha FVG nos gráficos maiores. E aí esse cara faz o pullback, pega o gráfico relevante e não vem buscar o gráfico micro. Então, vamos lá. Deixa eu olhar o gráfico maior, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. Então, 5 minutos. Já tenho, ó, o dos 5 aqui e outro aqui. E o OB aqui, ó. E o fundo rompido aqui. Então, eu já tenho um OBzinho intermediário, que eu particularmente não sou muito fã, tá? Não gosto muito, mas tinha esse carinha aqui. Você tem, deixa eu só botar como padrão isso aqui, porque eu não gosto daqueles números que ficam aparecendo ali. Não mostrar, definir como padrão. Ok. Aí eu tenho próximo tempo gráfico, 15 minutos. Poderia olhar o 10, por exemplo, se eu operasse o 10, mas eu não opero, tá? Não opero, mas olha aqui se eu fosse olhar para o 10, ó. O 10 já voltou aqui para buscar os CISD dele aqui, ó. Então, imagina, você está esperando pelo 3, só que o 10, que é o maior, fechou e não tem por que ele buscar isso aqui. Beleza, 15 minutos. Aqui já tinha, ó, o peixinho do 15. É, é surreal a precisão do PX, né? Que é o ponto que a gente olha ali, geralmente a última barra de queda antes da alta. Isso aqui não é acaso, gente. Quem está entrando agora e vê isso aqui, ó, milimetricamente, o preço tocando esses pontos, quem está mais tempo no operacional sabe que é isso aqui, ó. O mercado vem buscar esse preço de abertura da última barra e vai-se embora. Não é acaso, tá? Isso não é acaso. Então, ele veio, pegou esses caras e não tinha muito interesse em buscar o micro lá, o 3 minutos para baixo. Tá tudo certo, faz parte.
E aí, muitas vezes, você tem que tomar a decisão de entrar nesses pontos mais altos dos maiores, com um stop talvez mais caro. Ou você deixa um stop financeiro, arrisca entrar aqui, com stop aqui embaixo assim, torcendo para ele não ir buscar esses pontos do micro. É uma alternativa. Mas quase sempre ele volta para isso aqui, ó. Aqui seria uma reentrada, ó. Fez a primeira, você não quis pegar. Fez a segunda, foi lá, deixou o FVG, ó. Subiu, voltou, retestou, foi embora. Depois, terceira, preço de abertura do último, ó. Vai lá, belisca, volta e vai. E assim ele vai formando. Eu sou viciado em pegar esses caras aqui, esses últimos candles. Depois, ó, Hum? acelerou. Sempre Tô vendo um pensando, curso aqui. Tem que fazer dois sempre. cursos hoje. Ó, o áudio tá aberto. Tem que fazer 2 treinamentos hoje. Alex, o áudio tá aberto. Oh, desculpa. Aí depois aqui, provavelmente, em algum momento, tocou. Aqui passou reto. Ó. Não sei se passou reto, né? Porque eu não vi o micro, mas acelerou aqui. Mas sempre eu tô olhando FVGs que buscam essa reação, né? E depois volta para preencher esses caras olhando esse último preço de abertura. Sempre olhando o FVG. Nunca vou pegar um candle de baixa que não tem nada e pensar que ele vai segurar, porque não vai segurar, tá? O Alisson. Sim, Não, não, é que você vai terminar aí. Você tá olhando o Nasdaq, né? Eu falei ouro. tá bom. O Nasdaq foi interessante e já serviu como exemplo. Vamos ver o ouro. Isso, isso. A minha dúvida é nessa entrada aí, ó, a última aí, nessa subida grande, tá vendo? Essa aí. Essa É, subida aqui. Vamos é ver. no 1 minuto, por favor. Já vejo, já não vejo captura aí, tá? Aqui. É essa. Já não vejo. Tá. Pode ser independente de descer para o micro. Só de olhar o Aham. movimento ali já não vejo captura. Não tem operação aqui nesse sentido. O que você tem é isso aqui, ó. É uma entrada de confirmação, sem captura de liquidez. Mas esta captura que tem, que você tá em cima agora, que você marcou esse FVG aí, Tá? ela serve para aquela entrada lá? Na confirmação, sim. Na captura, não. Então, é Entendi. legal. Isso aqui já é um nível bem avançado de liquidez. Vamos tentar organizar as ideias aqui, ó. Ah, tá. Quando você tem o fundo relevante aqui, então vamos colocar D-1, a mínima do diário, tá, pessoal? Mínima do dia anterior. Aí você tem o mercado fazendo isso daqui. Veio, pum, 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 capturou. Aqui você pode descer lá para 3 minutos, por exemplo, e ele fazer isso aqui, ó. Certo? Quando ele te der essa volta aqui, você está operando o quê? Você está operando a captura de liquidez. Essa é uma estratégia, é um tipo de entrada. Então, você está operando a captura de liquidez. Pegou no momento da reação, tá? Aí ele fez isso aqui, ó. Foi lá para cima, trabalhou na alta lá o dia inteiro e não deu a entrada. O que que ele deixou? Pontos lá para baixo, certo? Quando ele começar a recuar, então aqui você vai ter, ó, um FVG, por exemplo. Quando ele estiver voltando, você não está operando captura de liquidez, você está operando outra questão agora. Você vai pegar a confirmação dessa captura que aconteceu aqui. Eu não gosto, e aí é um ponto que eu já queria falar para vocês hoje, que eu deixei separado aqui. Eu não tenho feito essa operação assim, sem liquidez no pullback. O que que é sem liquidez do pullback? É pegar essa faca caindo assim, ó. Eu não gosto de pegar isso aqui, principalmente se isso aqui for do dia anterior, essa captura, de ir lá e deixar uma ordem apregoada assim, ó. Não gosto.
porque muitas vezes ele faz isso aqui, ó, passa reto. O que que eu gosto? Quando ele para próximo disso aqui e gera liquidez de novo. Então pensa, ele poderia até formar uma nova mínima do diário aqui, ó, num dia seguinte, por exemplo. Ele poderia consolidar aqui e, por exemplo, na abertura do mercado à vista americano, ele fazer isso aqui. Aí ele pega toda essa liquidez, gera uma piscininha de liquidez aqui embaixo, não é uma piscina de adulto, é uma piscina infantil, mas ele tem a piscina. Aí beleza. Aí essa região fica interessante de novo e aí eu volto a pensar até numa entrada aqui a mercado, porque ele junta isso daqui com isso daqui. A faca caindo já é mais complicada de pegar. Vamos olhar ali o exemplo que você trouxe. Então, ó, a meia-noite bem aqui, ó. Aqui o ponto de interesse. Eu não pegaria no toque. Não pegaria no toque. Aham, Por quê? Porque não fez a piscina infantil aqui, ó. Não gerou nada. Então, eu não faria essa entrada assim. Agora, vamos lá. Nesse momento aqui, ó. Os dois exemplos. Um exemplo no pullback e um exemplo na captura. Acabou de capturar, ó. Mínima aqui. Fez isso, gerou reação. Você tem entrada aqui, ó. Eu entendi. quero treinar o olho de vocês para enxergar isso aqui, turma. Cada vez mais, ó. Fez a manipulação, ó. Capturou fundo. Gerou a reação forte, entrada aqui, ó. Entrada, stop. Aqui o stop técnico seria aqui, né? Mas estaria muito grande. Poderia entrar aqui e meio que deixar o stop aqui assim, ó. E aí tenta levar esse cara lá para cima. Paga 3, 4 para 1? Paga. Esse movimento aqui, ó, é 40 pontos para 10 pontos de stop. Paga tranquilamente. Então, isso é operar uma captura de liquidez. Isso daqui é operar a confirmação, né? Um movimento de pullback a um FVG. É diferente, beleza? Mas, Alisson, esse monte de fundo que tem aí nivelado, é uma piscina de liquidez embaixo aí, né? É, Apesar de ser dia anterior. aqui Isso. já ficou perigoso, Paulão. Isso aqui, pegar aqui, ó, ainda mais com isso daqui, porque não foi esse o fundo que fez a captura. Ele Aham, foi o fundo que acelerou o movimento, mas não fez captura nenhuma aqui importante. Então, entendi, ele vai acumulando liquidez aqui para baixo e esse cara poderia dar uma rasgada aqui para depois reagir. Isso invalida mais ainda essa entrada no toque aqui, entendi. beleza? E aí, gente, eu quero, como eu falei, treinar o olho de vocês para liquidez. Isso é o mais importante. Não adianta vocês olharem um movimento fortão aqui e só olhar o FVG, porque aí não vai dar certo. Na hora que você pegar esse cara com essa faca caindo, ele vai passar reto. Então, tudo a gente tem que ver a liquidez. É o primeiro ponto de análise. O que que aconteceu ali, né? Qual foi a captura que aconteceu para ele possibilitar a sua entrada? Aí, se você tiver motivos para força do FVG, aí você tem a validação e a possibilidade de pegar, tá? E Ô, aí, Alisson, pode falar. Vou só voltar uma aqui. pergunta, né? Nesse pedaço aí. Esse primeiro FVG que ele fez aí, ele não fez a captura do fundo, né? Esse aqui não. Isso. Digamos que ele tivesse feito aí, e ele fez todo esse caminho aí e está descendo de novo. Pelo fato dele ter feito a captura, mas andado tudo isso, ainda está válido essa entrada? Depende. Aí a gente tem que ver o- qual é o fundo que ele tá, né? Qual é o fundo que ele tá e o que que tem para cima aqui. O que que ele quer buscar, né? Porque aí pensa assim, ó. A gente vai ter uma aula bem profunda. Deixa eu só compartilhar diferente a tela aqui, porque eu esqueci de compartilhar o som, senão o pessoal da gravação não ouve as perguntas. Beleza. Vamos lá. Tem muita coisa, tá? Para a gente pensar em liquidez e olhar para esse cara. O que que eu olho?
das operações que eu faço, eu vou fazer um exemplo de venda agora para não ficar só torto ali pensando em compra, né? Porque muitas vezes tem aluno que só opera para um lado só, Pode tem a, ver. Não, tem a dificuldade. Imagina assim, ó, eu, obrigado. Valeu. eu quero operar a captura, né, de liquidez. A captura vai acontecer aqui, a operação, ou a confirmação aqui, ó. Beleza, então eu fui e fiz esse trade aqui, tá? Na venda. Topo importante, tinha liquidez para trás aqui, pegou a própria máxima, enfim, deu a oportunidade. O que que eu sempre olho para fazer essa entrada? Aí entra o que eu falei para vocês, a liquidez disponível e a liquidez capturada. São dois pontos que a gente tem que olhar. A liquidez capturada, ela se refere a isso aqui, a liquidez que estava em cima do topo. A liquidez disponível é a liquidez que vai estar disponível para esse cara usar no lado contrário. Então, por exemplo, o mercado veio e fez isso aqui. Subiu. O que que eu penso quando eu faço essa entrada aqui, ó? Ele tem pontos para trás que ele deixou para buscar. E muitas vezes esses pontos são FVGs desse movimento de alta e também liquidez, liquidez de LTA, liquidez de fundo duplo, liquidez de fundo triplo. Então, o que que poderia ter acontecido aqui, ó? Trazendo esse exemplo na prática para vocês. Vamos pensar que ele fez isso aqui, ó. O que que ele deixou aqui, ó? Ele não subiu fazendo captura de fundo. Para mim, isso é perfeito quando eu quero fazer a venda e eu vejo que tem um monte de fundo sem capturar para trás. Ele vai descer ao motivador que leva esse cara para baixo. Esse cara, lembra, o institucional está sempre buscando a liquidez. Se ele subiu desse jeito, ó, sem pegar fundos e fez toda essa alta, eu já sei que eu vou pegar daqui e vou levar esse cara para cá, pelo menos. E a partir daqui, eu protejo minha operação, eu faço uma parcial, eu coloco no bolso, mas a liquidez ela estava ali gritando. E qual é a diferença quando não está disponível? A gente pode ter um exemplo assim, ó. Ele fez isso aqui, esse movimento aqui. Aí ele fez um pullback. Aí ele fez uma alta. Aí ele fez isso aqui, capturou fundo e aí jogou um belo de um FVG aqui para cima. Esse fundo já era, já foi capturado. E esse é o movimento que o institucional está fazendo. Porque quando ele pega a liquidez e gera o FVG forte, ele mostra que é um movimento institucional. Se eu não tiver um FVG aqui importante para tentar descer com ele, eu acabo entrando num movimento ruim, porque não tem aqui tantas características de um cenário interessante. Agora, poderia ser pior ainda. Pensa nisso aqui, ó. Ele fez isso aqui, deixou um movimento forte, fez o pullback, pegou um belo de um FVG vindo de uma captura aqui, foi lá para cima, já fez um pullbackzinho aqui e fez isso aqui. Aí, quando ele faz a reação forte aqui, ele para aqui, ó, e você está querendo fazer a venda aqui, ó. Veja a diferença. Ele veio de uma captura, ele veio de uma mitigação de um ponto macro, ele veio de uma busca de uma LTA aqui. Quando ele faz esse movimento, se ele não fez choque ainda, não fez nada, isso daqui, ó, essa venda aqui, tem chance dele fazer isso aqui, ó, e continuar seguindo esse caminho dele. Então vai ser um trade de baixa probabilidade quando você tem esse cenário. Então é Ô, muito, Alisson, muito importante isso daqui, turma. E é muito tempo de tela para começar a enxergar isso daqui que eu estou explicando, tá? E a gente vai para o gráfico ali. Pode falar. eu estava pensando aqui o seguinte:
Se a gente conseguir entender que é uma questão de hierarquia e causa e consequência, fica mais fácil. Por exemplo, existe uma intenção do operador maior institucional e ela deixa o rastro, como você sempre fala, e que a liquidez são como as formiguinhas que se aproximaram daquele limiar para tentar pegar aquela situação. Então, ficam ali as ordens colocadas. Aí, quando isso acontece, o institucional percebe. Então, essa é uma região que ele vai querer revisitar. Sim, Nesse ponto, se existe uma liquidez maior para embaixo, então ele vai visitar aquele outro. Por isso que a questão do time frame enquanto menor o time frame, mais oportunidades você vai achar que tem. E no time frame maior, menos oportunidades, mas mais assertividade. No menor exato. você se confunde com o ruído, né? Exatamente. Você tem as capturas micro vão sempre acontecendo. Então, o preço ele vai subindo ou descendo sempre pensando nas capturas. Ele vem, deixa um fundinho, captura e vai. Isso sim. Se você for um scalper e estiver operando só isso, você vai conseguir fazer grana. Só que às vezes você não vai pegar o movimento com maior probabilidade. Se ele estiver querendo buscar um ponto dos 5 minutos embaixo, você vai querer operar uma captura aqui, ele vem, pega isso aqui e vai. Você vai tomar umas violinadas. Agora, quando é zona macro, ponto importante, aí realmente você tem um contexto muito mais favorável. Vamos para o gráfico para ficar mais fácil de vocês entenderem. E até pensando no que a gente fez, né? Nessa semana aí, nós pegamos boas operações dentro dos movimentos, principalmente ali das 5 da manhã, movimento da abertura também, a gente viu Agora, contexto favorável. Então, esse trade aqui, ó, por exemplo, né? Aqui acho que a gente tem um claro exemplo de um motivador para descida e um motivador para subida. Quando ele faz isso aqui, ó, faz esse movimento, e aí ele dá essa violinada aqui no topo, a gente está no gráfico do Nasdaq. Quando ele pega isso aqui, ele está usando qual liquidez aqui? Qual liquidez que o institucional ele está querendo caçar? A liquidez de compra ou a liquidez de venda? Qual liquidez que ele está procurando aqui nessa piscininha de liquidez? Compra. Compra, né? Ele tá Liquidez de querendo vender compra. aí. Vamos lá, eu quero que vocês mandem no chat aí para fixar bem o conceito. Todo mundo. É liquidez de compra ou liquidez de venda? Qual é a liquidez que está acima do topo? Pode mandar, mesmo se não souber, manda aí, depois você aprende. Liquidez de compra ou liquidez de venda? Todo mundo. Em cima do Liquidez topo. de compra, né? Liquidez de Porque tá todo compra mundo ou entrando liquidez de vendido venda? aí, né? Vamos lá. A gente está falando da liquidez, tá? Da liquidez. Da liquidez. Não é da operação que o institucional ele vai fazer. A gente está querendo Essa, saber da ô liquidez. Alisson, nessa captura aí, será que está fazendo alguma confluência também com algum passado anterior aí, um pouco em tempo maior Tem, ainda? tem sim. Aqui a gente vai falar sobre isso, mas para não misturar os termos agora, vamos focar só na liquidez. Mas tem ponto de interesse para trás ali. Vamos lá. Pavio com muita rejeição. Beleza, mas o que que ele está procurando aqui? Quem está nadando dentro dessa piscina? É ordem de compra ou é ordem de venda? Quem que está aqui nadando nessa piscina? Agora vocês vão pensar É nisso. ordem de venda com liquidez de compra, né? Ordem de venda com liquidez de compra. E os stops também, os caras que vão operar aqui o rompimento. Então, ó, vou colocar os carinhas aqui. A piscina tem ordem verdezinha, ó. Liquidez de compra, tá, gente? Liquidez em topo é liquidez de compra. Esses de compra, Ela é compra por quê? Porque tem o cara que vai comprar o rompimento, o Samuel, é, justamente, e ela tem o stop desses caras que estão acreditando entrando na vendido. venda. Esse cara aqui, que vendeu esse movimento, ele tá com o stop aqui em cima. O cara que tá achando que isso é uma zona de resistência, ó, que pegou aqui, ó,
esse fechamento aqui, que foi o último fechamento aqui, ele está olhando isso daqui como uma faixa de resistência. E aí ele está pensando, o mercado não passa, essa zona é muito forte, ó. Tem um pavio, tem outro, ninguém vai passar disso aqui. E aí o cara que opera o price action, ele vende aqui e ele põe o stop para fora disso aqui. Então você tem a liquidez aqui compradora, tá? Os stops aqui do vendido e os próprios caras que vão operar um rompimento. Eu acho que Beleza? esses pavios de captura, principalmente nesse mercado aí, né? Que é um mercado que eu ainda não estou visualizando ele pessoalmente ainda. Eu de começar a partir de semana que vem, já na segunda-feira, eu já vou estar dentro Quem das que tá falando? visualizações, vou estar na Ilhos, Onisley. Onisley, eu vou renomear aqui. Beleza. Aí, você já parou para olhar com olho crítico os pavios de principalmente captura de 15 minutos, às vezes, para ver se tem um percentual que ele chega acima ali para capturar, ou esse padrão é impossível da gente notar ele. Não Acho que tente, deve trazer aqui biscoitinho. não tente padronizar. O que você precisa fazer é entender o que está dentro do pavio. Nunca olhar pelo olhar fechado, olhar com as vendas nos olhos, porque olhar isso aqui, muitas vezes, pensa que o movimento não aconteceu ainda, tá? Para baixo. Pensa que só tem isso daqui. Sabia que isso daqui pode ser uma captura, como pode não ser uma captura? Isso aqui? Só desse jeito aí, ó. Pode ser uma captura, Aí como eu já pode não ser uma captura. O que que vai qualquer dizer vez se é isso uma aí eu já fico captura? pensando na venda. O que vai dizer se é uma captura é a forma que ele reagiu e a continuidade. Isso daqui pode ter acontecido assim, ó. Vamos desenhar. Isso é o 15 minutos, tá? Vamos fazer aqui. Isso vem da leitura de candle a candle, gente. Pensa que o 3 minutos ou 1 minuto fez isso aqui, ó. Ou ele pode ter feito isso aqui também, no 1 minuto. Ninguém sabe como que foi o movimento interno dessa barra. Ninguém sabe. Pode ter sido uma barra, pode ter sido 15 barras de alta. Não tem como saber. Lá em cima, na zona de liquidez, ele pode ter feito esse pavio aqui, fazendo isso daqui. Preste atenção. Pode ter feito isso daqui. Certo? Isso pode trazer para a gente uma informação importante, porque ele fez uma devolução forte, um candle forte aqui, né? Fazendo essa descida, e dá indícios de uma captura. Concorda? Dá indício de uma captura. Esse cara, por essa ótica fechada, ele pode ter feito até outro movimento. Sabe que movimento ele pode ter feito? Isso aqui, ó. Ah, mas como? Se ele fechou aqui? Ué, ele pode ter voltado aqui, ó. E pode ter fechado aqui, ó. Se esse movimento fechou assim, vocês acham que está mais favorável para venda ou menos favorável para venda? O que vocês acham? Se 1 minuto, ó, isso aqui é um Aí é gráfico de venda, um né? Porque minuto. ele deixou recuar muito para aqui, né? Exatamente, mas o principal, a descida, né? O recuo, né? Foi muito fraco. O recuo foi fraco, mas o principal ponto é a descida forte, É, né? a descida. É olhando a descida, né? Eu olhando assim, eu acreditaria numa venda, porque ele subiu e devolveu com muita força, deixando um fair value gap ali. Eu já imaginei que seja uma captura de liquidez aí, Tá para bom, pegar para descer até um ponto mais baixo, né? exato. E por que que o Anderson acha que é menos favorável para venda, Anderson? Se ele tiver assim, ó. Ele subiu, desceu, o back. Então, vou fazer os dois cenários, tá? Vou fazer os dois cenários, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Lembrando que a gente está vendo 15 de forma fechada e ele pode ter várias configurações no micro. Ó, isso daqui, se vocês estiverem prestando atenção, vai ser transformador, tá? Ele pode ter feito isso e pode ter fechado assim. Lembrando, o preço de fechamento é aqui, ó. Então, esse aqui fechou aqui, esse aqui fechou aqui. A gente não sabe qual foi o movimento exato.
Então, pode ter sido assim nesse cenário 2, tá? Então, você tem isso aqui, ó. Ah, tá, menos para compra, beleza. A gente está falando da venda, tá? Menos favorável para a venda. Aqui, terceiro exemplo. Você pode ter tido a alta também. Vocês estão conseguindo ver de boa aí na lateral aqui, né? Sim. Tá, aí ele fez o mesmo movimento de alta. E aí, aqui ele desceu e voltou. Aqui ele desceu e parou aqui. Aqui ele já pode ter vindo, já pode ter feito outros movimentos, né? Ele pode ter descido assim também, ó. Vão pegando toda essa lógica do candle a candle, tá? Que eu opero aí. Olha só, fechou aqui no mesmo lugar. Eu estou carregando a sua hora, você carregando. Seria um pullback no pavio, é isso? Seria mais um pullback. Isso aqui, qual que vai trazer para você a operação mais favorável para você pegar? Na verdade, assim, a pergunta é outra, tá? Quem que está trazendo um contexto já no micro? Aqui não é 2 minutos, perdão. Quem está trazendo um contexto evidenciando uma captura de liquidez? Qual dos 3 exemplos aqui está trazendo a captura de liquidez? Já Os 2 confirmada, né? primeiros só, né? Só o Primeiro. Os 2 primeiro. primeiros, né? Só o primeiro. Esse aqui, ó, ele pode estar acontecendo, mas ainda falta confirmar, né? Falta ele jogar para baixo, fazer ali a pernada, às vezes voltar. Esse aqui não fez nada. Não tem captura aqui. Então, olha só, O primeiro já fez o Baby Shark, né? já fez o Baby Shark. O que que vocês muitas vezes veem aí fora? E eu falo, tem muita coisa de SMC, de CT, de coisas que eu estudei, que eu olho e falo, isso daqui é uma patifaria. Esse cara não sabe o que ele está falando. E eu falo com propriedade porque eu estudo. Eu vou lá e faço o meu estudo para ver se faz sentido. Vocês sabiam que tem gente que opera o pavio? 50% do pavio? É um setup dentro do próprio SMC. É o rejection, não sei lá, o caramba as 4. Eu não uso isso, porque eu uso isso, ó. Eu uso por dentro desse cara. Eu não vou fazer essa leitura fechada aqui com a venda nos olhos, sem saber o que aconteceu dentro. Então eu preciso descer, pegar meu aparelho de ultrassonografia, olhar por dentro dele e falar: entendi. Esse cara realmente é uma captura, eu vou fazer minha entrada aqui no FVG. Não, esse cara fechou aqui, mas ainda não confirmou. Talvez eu vou esperar mais uns candlezinhos ali. Esse cara aqui, putz, muito, muito fraco, galera. Não vai rolar. Mesmo que tenha esse pavio. Eu vou olhar para isso aqui e vou falar: o institucional não fez a venda dele aqui, ó. Então, eu não tenho essa operação acontecendo. Então, o que que pode acontecer no terceiro exemplo? Ele pode ir lá em cima ainda, manipular de novo, e aí faz mais uma captura da própria máxima, aí foi e fez isso aqui, ó. Vai ter a venda? Vai ter a venda. Agora vai ter a venda. Aí, no pullback. Então, quando vocês verem isso aqui, tem muita probabilidade ainda dele buscar topo. E aí não faz sentido antecipar a entrada, porque vocês vão tomar isso aqui, ó. Vão tomar essa jolinada. Nossa, esse Tá primeiro bom? aí que você falou que já está confirmado, eu poderia desconfiar dele também, porque ele não fez o choque embaixo. Não, aí é outra coisa. Aí nem todo movimento, na verdade, eu nem fico falando de choque para vocês em todo movimento, porque lembra do que a gente estava falando agora de liquidez disponível e liquidez capturada? Quando a gente É, tem a primeira etapa, que é a liquidez capturada, ele cumpre com dos requisitos. O segundo ponto que eu vou olhar para a liquidez é a liquidez disponível. Então, pensa, eu tenho esse fundo aqui, ó, com liquidez disponível. Muitas vezes eu tenho um fundo triplo aqui nessa região. O que que vai ser melhor? Presta atenção que isso daqui é nível avançadíssimo de SMC. O que que vai ser melhor? Ele já ter feito o choque ou ter falhado aqui o choque para pegar essa entrada no FVG. Então, eu vou apagar isso aqui e vamos entrar dentro desse primeiro exemplo.
Ele fez exatamente isso. Eu tenho a possibilidade de entrar aqui, ó, nesse primeiro impulso, para ele tentar pegar essa liquidez aqui. Então, é positivo para mim pegar esse cara aqui, ó. Porque ele vai tentar fazer isso aqui. E ele vai tentar fazer o choque. Se ele fizer o choque, eu já estou dentro do movimento. Agora, imagina, ele já veio e fez o choque e pegou uma liquidez de fundo triplo que estava aqui. Aí você não entrou. Vamos tirar esse cara aqui, ó. Ele veio e fez isso aqui. Beleza, ele fez o choque. Só que você concorda que tinha um motivo muito bom para ele descer para pegar essa liquidez? Agora talvez não tenha mais. Então, dependendo do que ele já fez de pullback, imagina, esse cara foi lá embaixo. Aí você tá felizão que ele fez o choque. Agora confirmou a operação, agora fez o choque. Só que aí ele já foi lá e pegou o fundo principal, já abasteceu o combustível da compra e já volta desse jeito aqui, ó. E aí, é melhor ou é pior ele ter feito choque? Aí eu já não entro mais, porque ele já me deu outra alternativa aí, né? Eu estava Entende? esperando uma confirmação para a venda e ele desconfigurou ela todinha a hora que ele começou a vir desse jeito aí, igual uma Ferrari para cima. Então, entendem isso? Porque não fiquem presos ao choque. Fiquem presos a ver exatamente onde que está a liquidez do lado oposto, para vocês descerem até lá. Então, eu não fico Entendi. falando, vamos esperar o choque, vamos pegar somente com o choque, esperem a confirmação do choque. E eu vou dizer para vocês, 99% dos YouTubers, dos professores de SMC ficam falando de quê? De choque. Falam desse pavio aqui que é uma venda. Vão falar para operar os 50%. Cara, a gente não usa muita coisa do que é colocado aí fora, mas muita. Por quê? Porque a gente opera a realidade, né? O que realmente funciona, não o que todo mundo quer ensinar como se fosse uma cartilhazinha da quinta série. Aqui é vida real, velho. Vocês têm que Ô, olhar Alisson, a liquidez disponível, beleza? mas aí nesse caso, eu olhando assim, eu já estaria esperando o outro tipo de entrada, que seria o CPF, né? Aí seria o trade de confirmação, né? Mas aí até que ponto ele descendo aí que estaria válido ainda essa terceira confirmação, essa Exato. terceira Aí, entrada? aí é uma análise mais minuciosa para você olhar lá e falar, beleza, ele pegou aqui um fundo, mas ainda tem muitos pontos para baixo, tem muito FVG em aberto. Ele está, por exemplo, aqui no topo semanal também. Você entende que se ele está lá no topo semanal, no FVG do diário, você entende que ele não vai descer só isso aqui? Ele vai querer descer mais. Então, aí entra o contexto. Qual a localização que isso aqui está acontecendo? É um ponto muito macro ou é um ponto muito micro? Se for um ponto macro, ele vai ter espaço ainda para descer. Aí ele vai fazer essa volta e aí você tem esse FVG ainda válido. O que que pode acontecer aqui nessa volta, turma? Ele pode gerar essa entrada no toque aqui, como ele pode acumular antes de fazer esse toque. Aí para mim é muito melhor. Esse é o principal cenário de operação quando ele faz essa descida, não busca o ponto de entrada e aí ele começa a fazer isso aqui, ó. Aí é uma outra liquidez sendo formada após a captura da liquidez, lá em cima. Aí ele vem, faz isso aqui, aí ele volta, faz isso aqui, não pega o topo. Aí ele fica um tempão aqui assim, ó, lateralizado. Isso é consolidação, né? Mercado preso dentro de um range lateral. Lembrem do conceito principal, que é o quê? Acúmulo de ordem fora dessas faixas. Esse é o principal conceito que vocês aprenderam. Se ele está acumulando essas ordens próximo ao FVG, é melhor ainda. Por quê? Lá no FVG tem venda. Ele quer encaixar venda ali. E se ele quer encaixar venda, ele precisa de liquidez compradora ou liquidez vendedora aqui? O que que ele precisa? Liquidez compradora. Liquidez compradora, para ele poder vender. Então, se ele quer vender e ele acumula próximo ao ponto de venda, isso aqui é perfeito.
porque os caras estão tudo preso aqui, ó. Estão tudo com ordem fora dessa região. Aí, meu amigo, quando ele fizer essa escapada aqui, ó, e ele vai fazer isso aqui desse jeito, vai ativar todos esses stop. O cara que está acreditando que vai romper também para cima, vai entrar babando na compra aí, achando que vai para o topo. Aí acontece o quê? A mitigação e a continuidade. Aí você tem um outro ponto aqui, ó, que é a outra movimentação que foi gerada. E isso pode acontecer várias vezes. Ele pode voltar, pode consolidar de novo aqui, fazer isso, dar entrada e continuidade de novo. Vamos procurar isso na tela, gente, para ficar mais claro ainda? Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse movimento aqui? Acredito que esse foi o último movimento que aconteceu, né? Exatamente. A gente viu exatamente isso aqui, ó. Esse tipo de movimento aqui. Então, ó, esse desenho tá muito legal, ó. Os nadadores aqui, ó. Tudo comprador, querendo se banhar aí na piscina. Vamos colocar assim ainda, ó. A piscininha aqui de liquidez. Gerou uma pancada. Ele deu essa venda aqui, eu não quis pegar porque era a abertura do à vista, ó. Ele beliscou e desceu. Foi até um ponto que o José Neilson comentou lá que ele pegou essa venda. Beleza. Tinha ponto macro aqui nessa região. Isso daqui era uma máxima do dia anterior. Era a máxima do dia, ó, 24. Então tinha outra confluência. Você tinha ainda um FVG do diário aqui também. Então, olha só, como a operação ela vai ficando mais forte ainda. Você tinha um FVG do diário passando aqui, ó. E ele buscou aqui, ó, onde está a piscininha. Olha as ordens lá, onde estão presentes. Será que era importante essa leitura? A gente cravou essa região aqui na nossa sala, tá lá no Discord. Volta lá nesse dia aqui, 25, e veja a imagem que a gente mandou no Discord. É exatamente isso daqui, ó, um desenho de venda para queda nessa região. Posso, me tira uma dúvida aí. Nesse gráfico aí, onde você marcou essas bolinhas? No primeiro ali, em cima da letra Q, ali eu não considero uma captura de liquidez, correto? Aqui não necessariamente, porque, primeiro, aqui Aí, ainda né? era o movimento, né, do dia, ó, praticamente do dia. Foi o fechamento e abertura. Não confio nisso aqui. O FVG Isso, do ó, diário outra tá, coisa. tá aqui, ó, 50%. Uhum. Captura de liquidez. Eu só tenho que considerar ela praticamente diária, ou no máximo, para mim, considerar ela de dia anterior, se ela estiver muito lateralizada. Seria isso, para mim não me enganar. Tudo que eu vi, eu falo, nossa, isso aqui é uma captura. Igual, por exemplo, Aí você sobe os tempos gráficos, né? Aí você sobe tempo gráfico. Então, por exemplo, tem um fundo triplo lá nos 60 minutos. Beleza, vai ser um ponto importante. Vai ter o mesmo entendi. combustível que um topo duplo no diário? Não, o topo duplo do diário vai gerar um movimento maior. Então pensa no tamanho do peixe que vai entrar ali, do tubarão, né? O tubarão vai pegar mais liquidez em pontos macros. O movimento tende a ser maior. Agora, pegar num ponto micro, um fundo duplo nos 5 minutos, vai até gerar um scalp, você consegue pegar. Só que não vai ser um movimento tão forte, entendeu? Fechou. Fala aí, Mauricião. Pensando nesse movimento que ele falou aí, não, nessa parte aí no que, né, que ele falou, aí não seria uma exaustão de preço? Não opero isso e também não fico analisando exaustão, tá? Eu acho que não é relevante frente ao contexto de liquidez. Não muda nada dessa leitura toda que a gente está desenhando aqui, tá? Beleza, beleza. Obrigado, Alisson. Imagina. O Alisson, Sim, é, aí já está pronto, né? A gente vê que ele foi no 50%, certo? exato. Mas eu tenho ali um pouquinho antes, entre o que o colega falou e essa outra, aí no meio aqui, né? Aham. É, ele quase chegou no 50, porque como é que eu vou decidir isso na hora? Aí você coloca que tem que ir nos 50%. Aí você não toma esses stops aqui, ó. A gente acaba Entendi. caindo, muitas vezes, de forma antecipada no movimento por ansiedade e não pela técnica.
Porque coloquem essa seguinte regra. Eu acabei de falar para vocês da questão do choque e da liquidez disponível, certo? O que vocês Certo. podem fazer? Olha a inteligência que vocês vão ter agora para operar. Se vocês vão operar antes da busca dos 50%, como nesse caso aqui, por exemplo, capturou esse topo, se vocês vão operar isso aqui, coloquem como regra operar depois do choque. Por quê? Porque aí o choque ele vai mostrar uma nova tendência. Então o mercado está fazendo isso daqui, ó. Aí não buscou 50%. Você vai operar na venda só se ele fizer uma reaçãozinha assim, ó? Não, que foi isso aqui, ó. Não. O que vocês vão fazer? Se for para operar antes de bater no seu POI, que seja um movimento que você olhe para ele e fala, puta merda, não queria operar antes dos 50%. Mas o mercado já fez o choque aqui, gerou uma bela de uma pancada, eu vou acabar tomando um risco aqui, ó. Sabendo que ainda tem isso aqui. Então, como regra, coloquem. Se for para operar antes de bater no POI principal, que seja um movimento muito forte, já com o choque estabelecido. Se não, espera o ponto macro lá ser atingido. Beleza? Daria para usar também aí, igual você falou, após o choque, ele fazer essa entrada aí e já imediatamente, na hora que ele descer um pouco, que ele vê que está satisfatório, fazer uma parcial para ele ficar aliviado com já Exato. o stop dele lá em cima, Também. né? Então, se você Ele está ficava dentro de um livre dos movimento 50%. incerto, exato, está dentro de um movimento incerto, você faz uma parcial, protege rápido o trade. Agora, você pegou lá no 50%, o mercado fez o movimento, deixou liquidez para baixo. Você vai ficar protegendo rápido, tentando sair do trade? Não, deixa a parada se desenvolver. Agora, aqui não. Se você está com o risco aqui para cima, ó, se você está vendo ali o perigo rondando, cara, protege a operação rápido, porque você sabe que pode estopar. Beleza? Ó, vamos caçar alguns pontos aqui no Nasdaq, nesses movimentos aqui, ó. Nós vimos aqui uma boa operação também, nesse movimentozinho aqui. Só que o que nós tivemos de captura aí ao longo dessa semana, ó. Aqui, consolidação, ó. Consolidação. O que o mercado fez? Manipulou e reagiu forte. Nessa volta da reação forte, percebam que ele foi técnico, né? Por mais que teve essa pancada dando a venda lá no FVG, ainda assim ele parou no último candle aqui, ó. O order block. E não pegou fundo. Por que que não pegou fundo? Por mais que eu imaginava que ele fosse pegar, tá? Pela força do movimento. Não pegou fundo porque aqui teve uma acumulação, aqui teve uma manipulação e ele gerou um forte movimento. É técnico. Se a gente for pensar nisso, ele tinha que parar aqui mesmo, ó. Não precisava, né, capturar esse fundo porque ele já vem de uma captura. Beleza, o que aconteceu lá em cima? Mesma coisa. Acumulou aqui, manipulou e desceu. Então, essa área é válida também. Também é uma área válida. Para a gente ver o quê? A manipulação desses topos, o mercado fazendo isso daqui e depois fazendo isso daqui. Então, a gente já sabe, ó, desse ponto aqui para a semana. Já sabe desse ponto para a semana. Lembra que eu falei que ele pode gerar uma reação com uma captura, fazendo uma descida forte, e ele pode voltar em linha reta? Ele pode tocar, esse trade vai ser pior do que o trade que gera muita liquidez ali, e ele, quando subir, ele vai capturar esse cara aqui, próximo ao desequilíbrio. Vai ser perfeito, porque aí você tem dois conceitos, você tem a liquidez e você tem a própria venda que ele já vai fazer no próprio fechamento ali do FVG. Então, aqui tem um encaixe, tá? Tem um encaixe dentro dessa movimentação. Beleza. E os trades que nós pegamos, né? Dentro ali das sessões que nós operamos. A gente operou venda, né? Principalmente 5 da manhã, como foi esse cara aqui do vídeo que eu postei ontem no YouTube. E aí eu quero trazer para vocês, né? Esses conceitos que não são conceitos macros, como esses caras aqui, por exemplo, que pega fundo importante, topo importante, FVG do diário. Às vezes você não tem isso para o seu dia, para aquela sessão que você está operando. Só que ainda assim você olha muito, muito bem para a liquidez. Olhando o quê?
uma liquidez mais micro, que foi a pergunta que o Nisley falou. Cara, nem sempre a gente vai ter o macro. Posso olhar, por exemplo, para uns 5 minutos? Pode. Só que não compare os mesmos trades, né? São coisas diferentes. Então, aqui, você tinha um FVG macro, FVG do 4 horas. Beleza. Manipulou, gerou aqui uma reação, gerou uma segunda reação. A venda que nós fizemos na sala foi aqui, ó, às 5 da manhã. Aqui. Aí você fala, pô, mas aí você desconsiderou tudo que você estudou, que você falou. Não, pelo contrário. Eu estava olhando justamente isso aqui. A captura desse movimento, essa reação, essa volta, mais uma captura aqui, ó. Uma segunda reação. Desceu, fez o FVG, mostrou força. O que que eu olhei na sequência? A liquidez disponível. Então, onde estava o fundo aqui, ó? Teve choque nesse cara? Não teve choque. A entrada foi aqui. Teve choque? Não teve choque. Se eu tivesse esperando o choque, eu não teria pegado essa entrada. Então, a liquidez que fica disponível aqui, para mim, tá de boa. Eu estou descendo justamente para tentar pegá-la. A gente tinha duas aqui, né? Tinha uma liquidez de uma LTA aqui e tinha a liquidez desse fundo. E tinha o FVGzinho não mitigado. Então, a entrada ela acontece para buscar isso aqui. O preço está me falando que quer buscar isso aqui. Então, a operação acontece assim. Beleza? Essa foi uma operação que nós fizemos. Outra operação, né? A gente estava na aula aqui nesse dia, ó. Ô, Alisson, ali naquela operação ali, tem uma dúvida ali. Pode falar. Depois que ele fez o choque ali, ele deixou o FVG e voltou, testou esse FVG e desceu. Sim. Aí não daria mais uma operação também? Dá Ou é muito também. arriscado pegar aí? Dá também, só que aí você já não tem esse mesmo motivador, né? O da descida aqui, ó. Ele cravou esses caras aqui, eu comprei aqui, tá? Comprei aqui e saí aqui, ó, nesse FVG. Só que, para pegar esse trade aqui, aí você já tem que estar acreditando no quê? No movimento mais macro, certo? Você já tem que estar pensando na busca desses fundos aqui, ó. Se você tiver esse potencial, esse trade aqui ele é válido. Beleza? Então tudo vai Seria mais depender. arriscado, mas ainda válido. Mais arriscado, só que ainda válido. Se você tiver acreditando que vai pegar o fundo lá, tanto que ele foi, né? Ó, ele veio buscar esse FVG aqui embaixo que tinha ficado pendente. Manipulou na abertura do à vista, deu esse alvo e depois explodiu. É um trade ok. Um trade que acontece, mas você tem que estar atento a esse alvo. Legal. Beleza? Aí, dias anteriores, a gente teve o quê? Aqui, à tarde, teve esse movimento lá à noite, né? Nessa puxada. E pela manhã, a gente pegou esse trade aqui, ó. A gente pegou esse trade aqui. Lembra do que eu falei da expectativa de movimento? E de como que a gente vai conduzir essa operação, o quanto a gente vai conduzir e se a gente deve proteger ou não o trade. O FVG do diário estava aqui. Para pegar esse trade aqui, ó, 5 e pouco da manhã, não é um trade que você vai ficar grudado nele o dia todo, achando que você está bonitão. Ele é um trade que tem risco por trás. Então, o que que eu imaginei aqui, ó? Nós vimos isso aqui. O mercado trabalhando nessa máxima. Então, eu vou colocar a máxima aqui, certo? Ele consolidou, manipulou, jogando para cima. Quando ele fez esse movimento aqui de reação, eu estava imaginando que a região vendedora não estava passando compra pela minha cabeça jamais. Eu sabia que o FVG estava aqui, em algum momento ele iria buscar, só que, por ser a sessão das 5 e também, ó, 5h40, o mesmo horário da operação nesse dia, foi o horário da operação do dia seguinte, que eu fiz às 5h40 também. O que que eu vi aqui? Essa reação. E o que mais? O que que é importante para a gente analisar na hora da entrada? Eu fiz o trade aqui, ó, com a galera, né? Foi nesse movimento aqui. Eu estava pensando na liquidez disponível. O mercado não fez captura de fundo. Então, mesmo que ele quisesse continuar para o FVG lá do diário,
ele buscaria esses pontos, pararia nesse desequilíbrio, porque já fizeram uma vendinha institucional aqui, pela forma que esses candles desceram, e pela região ser uma região de topo, eu tomo esse risco. Porque em região de topo, as movimentações de venda de FVG são muito mais confiáveis do que, por exemplo, uma movimentação dessa acontecendo lá no fundo. Então, é só vocês pensarem isso. O que é melhor operar? Um FVG de venda acontecendo num topo, numa captura de topo, ou eu tentar pegar um FVG de compra aqui em cima? A resposta é besta, né? É óbvio que os FVGs de venda vão ser mais confiáveis. Então, a minha ideia foi isso. Se eu tenho liquidez para baixo, se eu tenho alvos disponíveis, para que eu posso tomar esse risco aqui? Só que é um trade que eu já acompanho para sair rápido. Eu já não fico vacilando. E olha aqui, ó. Olha essa operação aqui. Que tranquilinha, ó. Porque ele volta depois, busca o FVG que estava em aberto, pega toda essa liquidez aqui, ó, de topo duplo, só para vocês entenderem. Liquidez de topo duplo aqui, ó. Eu vou tirar o FVG para vocês verem. Olha aqui. Topo duplo antes de quê? Antes do FVG. Isso aqui, ó, é um trade para fazer isso aqui, ó. Entrada aqui, stop aqui e tenta pegar até onde? Até o fundo aqui, ó, renovação de fundo. Até o boss. Acabou. Um tradezinho simples. Arroz com feijão. Isso daqui é o que nós chamamos de leite de pedra. Por que leite de pedra? Porque você consegue operar somente olhando isso aqui, ó. Esse pedaço. Mas como que você consegue? Olhando o desequilíbrio, olhando a liquidez que está sendo formada antes desse desequilíbrio e pensando nessa liquidez disponível aqui também, ó. O mercado foi subindo, ó, deixando os fundos preservados. Então, ele volta, manipula isso daqui, aí depois faz isso daqui, aí já era. Se eu não me engano, a entrada foi essa, né? Se eu não me engano, a entrada acho que foi essa daqui. Não foi nem essa daqui. Foi essa daqui, porque eu lembro de ter levado até o fundo. Então, o mercado veio, acabou. Esse é o leite de pedra. Depois, quando começa a voltar, 9h30, 10h30 da manhã, esquece leite de pedra. Eu tenho reforçado para vocês que 10h30 da manhã o mercado vai pegar liquidez extrema, liquidez importante, pontos do diário, pontos dos gráficos macros. Ele não vai segurar nesse movimento interno. 5 da manhã é tranquilo de operar por conta disso, ó. Você pega esses trades e não sofre. O mercado não vai manipular topo e fundo toda hora. Agora, você vai pegar 10h30 da manhã, o que acontece? Rasga para lá, rasga para cá, rasga para lá e depois pega a direção. São cenários diferentes. Tem os lados positivos e os lados negativos. Mas coloquem isso na cabeça. A liquidez que ele vai buscar 10h30 é sempre uma liquidez extrema, uma liquidez externa e uma liquidez importante de gráficos maiores. Aí você precisa estar com as suas marcações ali bem refinadas. Agora, no micro, 5 da manhã, é possível pegar trades mais tranquilos, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Vamos ver de novo o comparativo entre os horários, né? Aqui, 5 da manhã. Esse dia aqui acabou não dando, né? Um movimento tão claro, ó. Um movimento de descida. Eu acho que a gente arrancou um leite de pedra aqui, né? Nesse movimento aqui, ó. Nesse caso aqui, já foi um trade também 100% olhando essa movimentação, mas eu já não tive muitas confluências aqui, tá? Só que olha de novo a característica da sessão das 5. Faz aqui, se bem que esse aqui já estava tarde, né? A gente viu 5 horas da manhã, estávamos aqui, ó. Acho que foi uma comprinha. Eu acho que foi uma comprinha. Enfim, aqui eu já não vejo muitas confluências, tá? De liquidez disponível para pegar esse cara aqui, ó, já não vejo muita liquidez disponível. E tinha no ouro também. Se vocês fizerem um mapeamento, né, encontrar as movimentações ali, vamos trazer para cá, ó, o que aconteceu nessa semana. Então, aqui, eu não vi muitas oportunidades no ouro nessa semana, como no Nasdaq. Eu já achei o Nasdaq mais tranquilo de ser operado, até mesmo
na janela de manhã. Eu achei uma janela mais tranquila às 5 da manhã. Isso daqui, ó, esse movimento da noite. Olha só, o que que ele faz aqui, ó? Vamos tentar encontrar o motivo, né, dessa pancada que ele deu. O que que é isso daqui, gente? Que agora vocês estão com o olho treinado, ó. Consolidação, ó. O mercado ficou de lado a tarde inteira, ó, das 2 da tarde até 10 da noite, ele ficou de lado. O que que acontece? O que que tinha aqui fora desse cara aqui, ó? Um OBzinho aqui, ó, dos 5 minutos. Então, ele vem buscar esse cara, busca lá o OBzinho, pega toda a liquidez da acumulação, manipula e vai. Dá para pegar isso aqui pelo micro? Dá, com certeza dá. Se você descer por 1 minuto aqui, ó, isso aqui é entrada de livro, ó. Imagina, isso aqui veio, manipulou tudo, jogou para cima, gerou essa reação forte. E onde que é a entrada, turma? Qual é o padrão? FVG e a barrinha positiva aqui, ó. Entradinha aqui, stopzinho aqui em cima. Em poucos minutos, ó, você vai levar ele para onde? Para a liquidez oposta. Que liquidez oposta? Fundo. Então, olha o O SMC. CPF, né, Alisson? CPF. Como é poderoso, ó, o setup, porque você tem um ponto definido de entrada e você tem um ponto objetivo e claro aqui para tentar levar esse cara. E lembra daquilo que eu falei para vocês? Se vocês entram próximo aos 75% lá em cima, quanto que você vai ter de retorno levando até o fundo? Geralmente, muito próximo de 3 para 1. Aqui é 1 para 1, 2 para 1, o 3 para 1 estava aqui, ó. Então, esse é o segredo do SMC. É você conseguir identificar essas áreas de liquidez, pegar essas reações, entrar no seu trade com o local que você sabe onde tem que entrar, sabe onde tem que posicionar e sabe onde vai ser o seu primeiro ponto de busca do preço ali. Tá bom, a partir daí, se passar, você vai embora com ele, ó. Aí você tem aí 10 para 1, 5 para 1, 15 para 1, aí, enfim, desceu o dia inteiro, né? Mas olha só o contexto. Então, é isso que vocês precisam treinar o olho, gente. É encontrar áreas de liquidez, movimentos que geram essas reações, a entrada nesse tipo de movimentação e, principalmente, a liquidez que está disponível para o lado oposto. Esse trade aqui a gente pegou, né? Ó. Esse trade aqui a gente pegou. Na sessão de Londres também, ó. Tinha esse FVG, nós olhamos essa liquidez aqui, ó, desse topinho, o mercado veio buscar, gerou reação. Gerou reação, o que que ele faz aqui, ó? Aos 5 minutos. Pensa que aqui é o FVG do 15, ó, essa marcação. Ele veio, gerou uma reação, fez uma reação, deixou um FVG, voltou aqui. Esse aqui a gente não pegou. Minto, pelo horário a gente não pegou, tá? Mas a gente fez um estudo sobre isso, né? Sobre esse movimento aqui. Mas, ó, movimento tranquilo. E ele vai descendo de forma cadenciada. Ele vai descendo de forma cadenciada, ó. Tranquilo. Por quê? Porque é a sessão das 5. E se fosse a sessão das 10? Ia ser uma briga lascada aí. Aí onde que ele vai buscar? Vai buscar, muitas vezes, liquidez externa, liquidez da extremidade. Pode falar, Maurício. Qual o melhor tempo gráfico para identificar o FVG? Essa pergunta não existe. Não existe. Se você está olhando marcação macro, você vai olhar gráficos grandes. Vai olhar 8 horas, diário, 4 horas. Se você está operando reação de preço na captura, você vai olhar 1, 3, 5, 15, de acordo com a formação do movimento. Eu falei isso na aula passada e na aula retrasada. Se você está operando lá a reação e só tem um 1 minuto que fez o FVG, você só tem ele para olhar. Se eventualmente foi formado um outro FVG passando ali 5 minutos, você vai olhar para os 5 minutos. Se eventualmente fez aqui um FVG no 15, qual que você vai olhar? Você vai olhar o 15 que está formado aqui ou você vai olhar o 15 segundos que está aqui em cima? Qual que é mais importante na sua visão? O 15 minutos. 15 minutos. Então não tem essa resposta, e isso é a pergunta que eu mais recebo no YouTube, em qualquer lugar.
Qual é o FVG para marcar? Qual o tempo gráfico para marcar o FVG? Não tem um tempo gráfico. Tem um Todo movimento, tempo gráfico. tem um movimento que vai te trazer essa informação. Depende do que aconteceu ali. Quem que formou o FVG? Foi o 15? Foi o 30? Foi o 5 somente? Você está operando a captura e só tem 1 minuto naquele momento que você está operando? Vai ser 1 minuto mesmo. A não ser que você queira padronizar. Você fala assim, eu só vou operar o 15 minutos. Beleza. Você vai perder um monte de oportunidade ali que está acontecendo no 1, está acontecendo no 5. Você está vendo o movimento, tocou o FVG do 5, você nem entrou. Pegou o do 3, você não entrou. Mas você está lá. O seu plano de trade diz que você só vai operar pelo 15. Então, beleza. Você vai ter que esperar tudo isso aqui, ó. E aí, quando ele fizer esse movimento depois de 6 horas, aí ele vai voltar para lá. Aí você pega pelo 15. Entendeu? Aí é uma questão de plano de trade. Entendi. Obrigado, Alisson. Imagina. Todo tempo gráfico tem FVG, na verdade, né, Alisson? O que importa é a gente analisar o nível de confiabilidade, de importância, de acordo com a ocasião, né? Exatamente. E entender qual é o momento que você está querendo operar, né? Se você está querendo operar uma captura, o mercado está na máxima semanal, está batendo lá, acabou de chegar e começar a reagir. Você vai. Isso aqui, cara, muda muito, muito a leitura de vocês. O mercado está lá no topo semanal. Aí, como que o 1 minuto está chegando lá em cima? 1 minuto vai estar fazendo isso aqui, ó. Vários topinhos e fundos ascendentes. Certo? 1 minuto chegou assim, ó. Então, vou colocar aqui, 1 minuto. Preste atenção. Aí você vai olhar os 5 minutos. Os 5 minutos, ele vai estar assim, ó. Às vezes ele fez isso aqui. Aí você vai olhar o 15 minutos. O 15 minutos só fez isso aqui. Você vai olhar os 60 minutos. 60 minutos é só uma barra. Não tem mais nada. Aqui tem 4 barras, aqui tem 12 barras de 5 minutos, aqui tem 60 barras de 1 minuto. Porque a conta é essa, né? A conta é essa. Não sei se vocês sabem, mas 60 minutos, quando o mercado faz 1 hora, aqui você tem 60 barras de 1 minuto. Aqui você tem 12 barras de 5 minutos. Aqui você tem 4 barras de 15 minutos. Aqui você tem 1 barra de 60 minutos. Então, esses movimentos, eles vão diminuindo, né, as ondas ali conforme você vai subindo o tempo gráfico. Quando ele chegar lá em cima, na zona de captura, o que vai acontecer? Mesma coisa para o lado contrário. Quem vai dar primeiro a operação pelo FVG? 1 minuto. É confiável? Só se o ponto for muito importante. Os 5 minutos. Se você for esperar o choque, vai ter que voltar para cá. FVG. Depois, talvez, de uns 15, 20 minutos. Aqui você pegou, depois de 3 minutos, ele já fez o FVG. Aqui, depois de pelo menos 15 minutos para ter um FVG. Pelo menos. Aqui no 15, se você for operar por ele, esperar o choque lá embaixo. Se um FVG é formado no 15 minutos, você precisa de 45 minutos, ou seja, uma barra de 15, outra barra de 15, outra barra de 15, formou um FVG. Então, olha só, para formar um FVG num minuto, você precisa de 3 barras. Ou seja, você precisa de 3 minutos. Certo? Aqui, você precisa de 15 minutos para formar um FVG. Aqui, você precisa de 45 minutos. E no 60, você precisa de 3 horas. Por quê? 3 barras do 60. Agora eu pergunto para vocês. Tem certo ou errado? Não tem certo ou errado. Você vai pensar o quê? No seu perfil. O que você quer operar? Você quer operar só pelos 60 minutos? Sim. Vou operar só pela 1 hora. Então você já sabe, meu amigo, que você não vai pegar nada aqui em cima. A única coisa que você vai pegar é trade de confirmação quando ele fizer isso aqui e voltar. Ó. Você vai ter que pegar com 3 horas ali de formação de um FVG. Sempre pensando no FVG, tá? Porque o FVG, ele é a nossa evidência
do movimento institucional. Já pensaram nisso daqui, turma? Em alguma oportunidade? Tem gente que quer operar os 60 3 horas só minutos, para formar o FVG, né, Alisson? 3 horas só para formar o FVG. Tem gente que, quando o preço chega nesses pontos aqui, ó, importantes, está olhando 60 minutos. Mas como que você vai operar pelos 60, gente? Aqui você tem que determinar isso aqui, ó. Você tem que determinar. Você vai operar pelo micro, pelo 5, ou pelo 15, ou pelo 1 hora. Se você for É operar a olhar captura pelo. no micro, é isso aqui, ó. É 1, 3 e 5 minutos. É o que você consegue pegar na virada do movimento. Se você for pegar confirmação é 15 minutos. É um gráfico muito confiável para pegar confirmação. Vai fazer marcação macro, aí é 1 hora. Você já não consegue operar captura numa hora. Não tem como, é impossível. Entendeu? Alisson, traduzindo aí o que você está falando, o movimento é interessante isso, que a pessoa, às vezes, ela não quer muito trade, ou ela não tem essa disponibilidade de fazer muito trade financeiramente. Às vezes, ela monitorar, eu acho que é interessante monitorar, fazer a marcação também pelo 15, e ela ficar de olho também ali no 60 para não correr o risco dela estar entrando no 15 e vir tomar um stop por causa que o gráfico está indo buscar um 60 ali, né? Exato. Aí é uma questão Pode estar muito próximo, né? de localização, né? Muito bom. E eu notei que o gráfico faz os mesmos movimentos, tanto no 15, e ele vai descendo para o micro e vai fazer a mesma coisa. E no macro também. A diferença é que no macro, para você ver um movimento em 60 minutos, às vezes, você tem que dar um zoom mínimo, mas você vai ver o mesmo movimento do micro. Exatamente. Gustavão, pergunta aí. Alisson, me escuta? Te escuto, meu amigo. Ah, beleza. A dúvida é, eu teria que aguardar uma captura ali para depois o FVG e aí entrar, independente do tempo gráfico, né? Ou eu entraria no FVG sem ele ter capturado? Não, a gente está se referindo aqui a uma captura que já está acontecendo no macro. Então, você tem duas capturas que podem acontecer no movimento, certo? Você pode ter Então, o no teu próprio desenho aí, ele movimento. teria que ter passado um pouco da linha. Exato. Então, vamos colocar só para ficar técnico aqui, ó. Então, Entendi. por exemplo, ele pegou esses topinhos aqui, tá? Esse movimento, todos eles. Então, você tem a captura do macro, não significa que você tenha a captura do próprio movimento do dia. Então, aqui no 1 minuto, movimento do dia seria uma nova captura nesse topinho para depois fazer isso aqui. Muitas vezes ele faz. Muitas vezes ele faz isso. Mas, assim, dependendo da zona, pensem o seguinte: quanto mais liquidez tiver lá no passado, quanto mais importante for essa região, menos reação eu espero. Às vezes eu pego a mercado quando ele está fazendo só um tiquinho de descida aqui, eu já estou pegando. Por quê? Não é pelo movimento em si do dia, pela alta, é pelo que tem lá atrás. Então é uma consolidação. Cara, teve uma venda que eu fiz um dia no Bitcoin, tinha, sei lá, uns 6 topos dos 60 minutos. Então imagina, o mercado tinha feito isso daqui, ó, durante vários dias, tá? E acima disso aqui tinha um FVG do diário aqui, ó. E aí eu tinha máxima de um dia aqui, máxima de outro dia. Eu tinha uma consolidação do diário. Imagina, eu vou ficar esperando lá o parto do bezerro, né? Bateu lá. Aí eu tô vendo tudo isso daqui, pensa, isso aqui não é uma piscininha de infantil que a gente estava falando, isso aqui é uma piscina olímpica. Eu tenho aqui uma baita liquidez aqui em cima. Eu já sei que o cara vai usar isso aqui para uma venda grande. Aí eu tô lá, olhando o gráfico. Aí vocês acham que eu vou estar esperando o quê? Os 60 minutos me mostrar um choque, descer, ou 15 minutos fazer um FVG. Cara, na hora que eu vi isso aqui, já estava marcado, a hora que ele fez uma barrona para cima, ele fez isso aqui, um tiquinho, eu já vendi. O mercado fez isso aqui assim, ó. Virou um swing trade, né? Virou um swing trade. Então, tem regiões
pontos importantes que você não precisa ficar esperando muitas confirmações. Quanto mais liquidez e mais confluências, mais fácil de pegar no risco. Quanto menos liquidez e menos confluência, você está no meio do nada. Sabe aquela sessão que a gente abre o gráfico, que eu falo assim, putz, hoje vai ser difícil, velho. Tem nada. O mercado tá assim, ó, o topo tá lá em cima, o fundo tá aqui embaixo, aí você abre o gráfico, ele tá assim, ó, aqui, no meio do nada, parado, parado. O que você vai fazer aqui? O ponto de venda está distante, o ponto de compra está distante. O que você vai aguardar para fazer uma operação? Puta merda, você vai ter que esperar, cara, o mercado manipular, ou ele fazer uma quebra, uma segunda quebra, mostrar para você a tendência aqui desse movimento. Aí você fala, putz, eu vou pegar aqui, ó, mas tá osso, cara, tá difícil de ver alguma coisa aqui, mas vou arriscar aqui, vou tentar pegar um stopzinho aqui em cima e vou tentar levar ele para um FVG aqui embaixo. É um trade que você esperou 2 quebras, esperou a reação, pegou no FVG de que foi formado, então você espera muita coisa. Às vezes eu não pego nem pelo 5, às vezes eu pego pelo 15, porque vai passar mais confiança. Estão entendendo? É muita coisa que vocês precisam olhar, mas assim, é tudo treinável. Tudo treinável. Pensem, gente, quando eu comecei nisso aqui, a última coisa que eu fui prestar atenção era o ponto de liquidez. Eu tomei muito stop operando FVG e operando order block, mas muito. Vocês não têm noção. E eu entrava no risco em todos. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui não é o que me ensinaram. Foi na prática. Foi tomando pancada do mercado todo santo dia. E agora eu consigo focar no que realmente importa, que é o quê? Liquidez. Então, foquem nisso que eu passei para vocês, nesses conceitos de liquidez externa, interna, liquidez de movimento que está sendo capturado e liquidez disponível para ser capturado como um alvo. Movimentos que geram reação em pontos macro, movimentos que geram reação em pontos micros. Então, comecem a estudar isso de maneira profunda e para de ficar focando só em FVG, ficar tentando validar FVG. Ah, esse aqui é válido, esse não é válido. Esquece, foca em liquidez e foca em boas reações. É isso que vai trazer a consistência para vocês, tá? Eu falo com propriedade. Eu opero liquidez. É isso que eu opero. Se alguém perguntar hoje, ó, resume o seu operacional, o que você opera? Eu opero liquidez. Então, aqui é só para cá, né? Simples assim, tá? Eu opero liquidez. Diegão, o áudio está aberto. Para atravessar. Aqui essa mão aqui só para aquele ali. Deixa eu mutar. Beleza, turma? Exercício para o fim de semana. Vamos lá. Não vai ser tão diferente do que o que a gente fez na semana passada, porque tudo se resume a esse movimento de captura e reação. Captura e reação. O que eu quero que vocês encontrem no gráfico? Eu quero que vocês encontrem uma captura com uma entrada e eu quero que vocês me mostrem a liquidez disponível para o lado contrário como alvo. Então, por exemplo, o que motivou a entrada? Foi uma captura nesse ponto específico, vocês vão falar o ponto específico, liquidez ali capturada no 60 ou máxima do diário, alguma coisa nesse sentido. Entrada aconteceu pelo gráfico de 5 minutos no FVG e o alvo desse movimento, o motivador para ele acelerar era a liquidez tal. Liquidez do gráfico de 60 ou fundo duplo dos 15 minutos, uma LTA que vocês possam ter visto também. Então, é isso que vocês vão fazer. Vou mandar lá no grupo como vocês fizeram na semana passada. Veja uma entrada pela captura e veja a liquidez que está disponível para acelerar o movimento como um alvo ou que estava disponível. Beleza? Entenderam o exercício? Compreenderam? Beleza, Alisson. Sim. Entendido. Vou mandar lá no grupo também, tá? Para vocês fazerem aí. Beleza? Beleza, aula top, hein? Obrigadão, hein? Curtiram a aula? Cara, muita informação aqui hoje, hein? Show de bola, Animal. Alisson. Muita informação. Show. Valeu. Excelente.
Beleza. Então, tamo junto, gente. Bom fim de semana para vocês. Vão mandando os exercícios lá, tá? Amanhã a gente volta no YouTube, sempre 7 horas da noite a gente faz a nossa live de preparação dos gráficos. Então, eu espero vocês lá também. Beleza? Tamo junto, gente. Fui. Valeu, Abração, Alisson. Bom final de Abraço, semana. Alisson. Também. Falou, até mais.